Cuidado com essa rapaziada com o pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É uma 4171, e se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Só porque mora. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro Barroso. Todas as segundas estamos aqui no Avalie Notícias, este programa Cidadania, Direitos e Deveres, nesta TV democrática, que fala com você ao pé do ouvido, à distância e perto. Veja bem, é muito importante, das 6 da tarde ou das 18 às 19 horas. Aqui também a gente responde às suas indagações. E sempre também, para variar um pouco e colorir o nosso programa, a gente pega cases, pega casos, e aí é uma maravilha, é uma delícia. Hoje estou aqui recebendo a visita de um ilustre amigo, Eliezer. Eliezer é uma pessoa, eu vou chutar aqui, eu acho que ele nasceu num lugar chamado antigamente de Engenho Velho, depois Ouro Branco e atual Orolândia. Incrível que o avô deste jovem cangaceiro também, Lampião, esteve na fazenda dele, foi alimentado pelo avô de Eliezer e mais. Sentaram-se à mesa, comeram rapadura, mel, melaço com farinha, beberam água, e essa mesa está lá como uma relíquia até hoje. Eliezer é oficial de justiça, bacharel em direito, professor, radialista, repentista, poeta e um grande amante. Ele é o Dom Juan de Marco, um clássico do cinema internacional e da psiquiatria e da psicologia com Marlon Brando. Ele é o Dom Juan de Marco. Ele consegue sempre buscar as morenas mais belas da Bahia, dos melhores rincões, as mulheres de peles sedosas, né? Principalmente das bandas de Castro Alves. Boa noite, meu amigo Eliezer. Boa noite, meu nobre amigo, professor Pedro Barroso, este baluarte, digamos assim, você que faz com que, na sua sapiência, nos tornemos terrenos férteis para o crescimento. E, com certeza, esta fertilidade atinge a todas as mentes que acompanham o seu trabalho aqui no Avalie Notícias, aqueles que o acompanharam em sala de aula e aqueles que, aos sábados, o acompanham através da nossa querida Andaiá FM no Cidadania, Direitos e Deveres. Como você bem falou, nasci realmente na região de Ourolândia, que antigamente era Engenho Velho, depois passou a ser chamado Ouro Branco, e depois da emancipação tornou-se Orolândia. Daqui para Orolândia, é daqui para Itaparica, mais ou menos, para Veracruz, a distância? É um pouquinho mais distante, viu? É um pouquinho mais distante. É depois de Jacobina? Daqui de Santo Antônio de Jesus até chegar em Orolândia, estamos assim em torno de 400 quilômetros. Então, umas 5 horas e meia de viagem, mais ou menos. Por aí. Certo. Você sabia que teve uma menina paranormal que viu Orolândia daqui para Itaparica? Foi mesmo. Foi. Ela conseguiu transportar Orolândia aqui para perto. O nome dela é Emily. É Emily. Grande figura. Ela está ali. Essa transposição é um tanto quanto curiosa, né? Curiosa, interessante. Psicológica, né, digamos assim. Ela conseguiu, graças a Deus. Bom, Eliezer, mas vem cá, Lampião esteve lá na fazenda do seu avô? Não só na fazenda, como na região. Eu já busquei informações de algumas outras pessoas. O ano que Lampião passou foi 1932.
32. 32 foi um ano onde ocorreu uma seca muito devastadora em praticamente todo o Nordeste e as consequências foram drásticas e Lampião passou justamente em meio a essa situação de seca. Ele passou na região? Passou na região, esteve na casa do meu avô porque foi tomar animais emprestados. Lá, na época, lá era Engenho Velho ou Não, já era Ouro Branco? no local onde Lampião passou chama-se São Bento, que hoje é um distrito de Orolândia. Então, Entendi. nessa época, ele passou na fazenda do meu avô, procurando a determinadas pessoas onde é que poderia encontrar animais, e as pessoas informaram. O senhor José Geraldo tem, e ele chegou até lá, onde tomou os animais emprestados. Meu avô ofereceu mel para ele e os capangas que o acompanhavam, ele aceitou e viajou, levando os animais, não sei quantos, e depois de um determinado período ele determinou que alguém pagou alguém para que fizesse a devolução, e o que de fato realmente aconteceu. Uns 3 dias depois, o meu pai contava que chegou uma volante comandada pelo tenente Adonel. E o meu avô chegou a perguntar, o tenente Adonel disse que tinha muita vontade. Pessoal, o que é volante? Volante não é um volante de caminhão ou de carro, né? Não, o volante é o que, Eliezer? Era a equipe de policiais. É a equipe de policiais que Lampião chamava de macacos. Os macacos. Se referia aos macacos. E, como eu falei, 3 dias depois que o tenente Adonel passou, o meu avô observou que a maioria dos soldados, o tenente Adonel, eram soldados jovens. E o tenente Adonel dizia que tinha muita ânsia de se reencontrar com o Lampião, porque ele o encontrou em um combate e foi ferido no pé, já tinha ficado bem, mas queria se encontrar novamente. E o meu avô perguntou: tenente, o senhor não tem assim uma certa... um certo temor de se encontrar com o Lampião, com esses soldados todos jovens? E ele respondeu: estes que são os homens de luta, pouco pensam, são determinados, são destemidos, não tem esposa, não tem filho, não tem o que perder, não tem família, né? Isso. E o Lampião, quando passou lá também, convidou algumas pessoas para que o acompanhassem, como por exemplo, convidou um tio meu, mas ele disse que não queria e ele também não insistiu. Não insistiu. Não só fez o convite ao meu tio, como convidou outras pessoas também, outros rapazes, para que o acompanhassem, e eles não quiseram, e ele também não forçou a barra de maneira nenhuma. Foi uma questão bem espontânea. Mas teve aquele que Lampião, um parente seu, que Lampião pediu para ele calçar as botas, não colocar as esporas, porque não por arrogância, porque o cangaceiro, ele andava paramentado de tudo, era um guerrilheiro em frequente movimentação. Por isso ele carregava todos os mantimentos consigo. Tanto é que se um cangaceiro caísse, ele não se levantava. Era preciso ter um outro para levantar. Porque ele andava, era uma tática muito bem bolada. Era um militar, era um lutador que autossuficiente, ele carregava tudo com ele. Certo? Carregava tudo com ele. Então, quando o Lampião pediu para Foi seu tio? Foi meu tio. Colocar as esporas no... Aliás, não, foi meu avô. Foi meu avô. Seu avô? Meu outro avô. Outro avô. Isso. Sabe, colocar as esporas, para calçar as esporas lá no calçado do Lampião, colocar as esporas na bota ou no roló de Lampião. Aí teve um episódio desse. Ele começou a tremer, ficou tremendo e não acertava amarrar a espora. E minha avó, no caso a esposa dele, disse: deixa que eu amarro. Aí foi lá, amarrou normalmente a espora. Depois que o Lampião já tinha saído, foi que ele foi perguntar à minha avó: ô Quitéria, por que você não deixou amarrar? Se você tremendo daquele jeito, antes que o Lampião lhe desse uns tapas, eu resolvi amarrar. Interessante. O som está saindo bem, hein? O som está ótimo. Beleza, maravilha. Emily, Gui, assim que chegar qualquer coisa, você dá um... Pode deixar. Pronto, beleza. Muito importante isto, para que a gente possa interagir. Não é isso, Eliezer? É isso. Doutor Rodrigo Ramos acabou de chegar. Boa noite a todos. Boa noite, Eliezer. Satisfação. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Você é bem-vindo. Você é sempre bem-vindo aqui conosco, não é, Eliezer? Muito obrigado. Eliezer está estreando hoje aqui conosco. Hoje é o 4º programa nosso. É o quarto programa.
Importante. Bom, mas já que a gente está na toada de Lampião, Eliezer, você tem algum mote, alguma poesia, algum repente, algo para nos apresentar? Pode ser sobre Lampião. Mas antes disso, Morro do Chapéu foi comandado durante muitos anos por um negro chamado Dias Coelho. Ele era coronel. Como era o nome dele? Dias Coelho. Negro Coronel. Dias Coelho. Dias Coelho. E Dias Coelho, o Dias Coelho era muito inteligente. Era um homem que comandava Morro do Chapéu e toda a região. Era o representante. Da Chapada Diamantina. Chapada completamente. Então, Lampião tinha muita vontade de se encontrar com Dias Coelho. E não se sabe o interesse, mas Dias Coelho mandou dizer para ele que ele entrava como cidadão. Como cangaceiro não entraria no Morro do Chapéu, não. Não ia ser nada bom para ele. Ele então, Lampião, marcou um outro local, não sendo o Morro do Chapéu, e acertou para que se encontrassem. Mas ele estando naquele local, e por uma razão desconhecida, Dias Coelho atrasou, mas Dias Coelho foi. E Lampião desconfiou. Mandou um capanga dar uma observada pela região, perto, dizendo que tinha esquecido um punhal em um determinado local, sem ter esquecido. E por conta dessa demora, ele foi embora e não se encontrou com Dias Coelho. Então meu pai falava essa situação. E também um outro combate que houve, eu não lembro o local, onde uma volante estava trocando tiros com o Lampião, e no momento do desespero, o comandante daquela volante gritou por retaguarda de Manuel Quirino, que era um outro comandante de volante. Mas Manuel Quirino não estava ali. Ele apenas gritou retaguarda de Manuel Quirino, e quando o Lampião ouviu isso, imaginou que ia ser atacado pelas costas, e ele bateu em retirada. Mas não existia volante nenhuma, e foi uma estratégia utilizada por essa volante para salvar a própria vida. Muito bem. Importante. É isso aí. E a questão do Lampião, tem uma literatura de cordel que é a chegada de Lampião no inferno. A chegada de Lampião no inferno. É mais ou menos assim. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira por certo tempo passado, agora pelo sertão, anda correndo a visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar. O inferno nesse dia falta o troco para virar, incendiou o mercado. Morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Cainho, pai de Forró Bodó, 100 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca em Sousa e uma moleca moça quase até queimou totó. Morreram mais de 100 capetas velhos que não trabalhavam mais, Tromba, Xuxa e Bigodeiro, e um por nome de Goteira, cunhado de Satanás. Vamos tratar da chegada quando o Lampião bateu, um moleque ainda moço no portão apareceu. Moleque, sou cangaceiro, o Lampião lhe respondeu. Moleque, não sou vigia e nem sou seu parceiro. Moleque, abre o portão, saiba que eu sou Lampião, a sombra do mundo inteiro. Aí o vigia olhou para ele e disse assim: fique fora que eu entro, vou conversar com o chefe no gabinete do centro. Na certa ele não lhe quer, mas conforme o que disser, eu boto o senhor para dentro. Aí o vigia foi lá, falou com o Lucifer. Aí tem um cidadão dizendo que é Lampião querendo entrar. Aí o capeta disse: Lampião é um bandido, safado, ladrão de gado, só vem desmoralizar a minha propriedade. Além do mais, eu ando muito caipora. Já estou até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui para fora. Diga eu que vai embora. O vigia disse: patrão, a coisa vai arruinar, eu sei que eles se danam quando não puder entrar. O capeta disse: isso é nada. Convide aí a capetada e leve os que precisar. Leve 3 dúzias de capeta entre homens e mulher, vá na loja de ferragem, pega os ferros que quiser. É bom escrever também para ver os capetas que tem, mas compadre Lucifer. Quando o Lampião deu fé, lá vinha a tropa armada, tinha capeta até que vinha com a trepe da cozinha e o pau de bater tempero. Aí começou a confusão, só se viu o tiroteio como pipoca no caco. Lampião pulava tanto que parecia um macaco. Teve um capeta nesse meio que durante o tiroteio brigou tomando tabaco. Aí apareceu uma capeta com a caçola de meia, tirou uma vara da cerca e disse: a coisa tá feia, e gritou: eita negada, hoje arripe pra bandeja. Lampião pôde agarrar uma caveira de boi, sacudiu na testa de um e só fez grita oi, ainda caminhou 10 braças e saiu enchendo as calças, mas eu não sei do que foi.
No meio dessa confusão, o Lampião jogou uma pedra, saiu um fogo azulado, incendiou o mercado de armazém de algodão. Aí o capeta mandou todo mundo bater em retirada para apagar o fogo, correm para apagar o fogo. Nessa correria, o Lampião ficou sozinho, o Lampião pegou o olhar, não viu mais com quem brigar, também foi se retirando. Lampião no inferno não ficou, no céu também não chegou, por certo está no sertão. Quem duvidar dessa história, pensar que não foi assim, é ir comprar papel moderno, escrever lá para o inferno e mandar saber de crente. Valeu! Show de bola. Esse é o Eliezer, o homem do antigo Engenho Velho, Ouro Branco depois e Orolândia, a cidade que foi transformada, foi abduzida. Interessante. Uma cidade fantástica, fabulosa. E Eliezer... Olha, na região de Orolândia tem uma outra curiosidade. Eu era criança e ouvia falar na Toca dos Ossos, porque dentro dessa toca existiam enormes ossos. Eu não cheguei a ir ver, mas várias pessoas foram ver. E há bem pouco tempo que eu falo, há cerca dos 30, 40 anos, uma equipe do Museu do Rio de Janeiro esteve em Orolândia e levou esses ossos. Fizeram um levantamento dizendo que trata-se de fóssil de uma preguiça gigante que morreu dentro daquela toca e por conta das condições climáticas os ossos foram preservados. Lá tem um poço também, né? Tem o Poço Verde. É o Poço Verde que é por conta de que a água é verde e um pouco azul também. Ela é cristalina. Hoje agora criou alguma vegetação, mas quando essa vegetação não se encontra, você olha e vê aquele paredão de pedra, praticamente você não consegue ver a profundidade. Há bem pouco tempo, uma equipe da TV Bahia esteve lá com mergulhadores. Segundo eles, mergulharam cerca de 70 metros e não conseguiram chegar ao fim da profundidade. Não conseguiram dimensionar a profundidade. É um poço sem fundo. É um poço, inclusive abastece hoje Orolândia, apesar da água ser salobra, como diz assim, né? Mas ela é dessalinizada e abastece o município. Além de outras pessoas que utilizam para... É grande, é largo, é o diâmetro? Olha, é em torno de uns 20 metros de comprimento por cerca de 3, 4 metros de largura. É como se faz assim, como se faz ele tem um design tipo um L. Tipo um L. Então, de um lado tem uma parte que é um pouco mais baixa, que você desce nas pedras, e o outro lado seguinte é um paredão, é tipo um cânion. É tipo um cânion. Muito bem. Você, com esse veio literário, poético e etc., você é casado, Eliezer? Solteiro. Solteiro? Solteiro. Está recebendo currículos? Tá? Não. Não está não, né? Não tô, não. Mas você está namorando? Estou namorando, sim, uma castroalvense. Uma da zona rural ou zona urbana? Da zona rural. Ah, você sempre com esse aconchego, rural, com o cheiro da terra, do mato. Zona rural é uma coisa né? maravilhosa, fantástica. Eu quero no futuro, se Deus permitir, ir para a zona rural. De Opala? Também. De Opala. De Opala. Você está ajeitando um Opala aí que eu estou sabendo. Que ano é o Opala? 79. 79. Muito legal. Que bom. Isso é bom. Vamos continuar aqui? Vamos. Vamos partir agora para uma pergunta jurídica, que você também, você é da área, você é oficial de justiça, você é bacharel em direito. A sua dissertação foi feita em rima, salvo engano, por um aluno meu, que eu digo que é meu aluno porque foi meu aluno. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, doutor Fabiano Pimentel. Fabiano Pimentel. E ele é professor da UFBA. Ele me falou que, ele disse: olha, professor, tem um rapaz lá em Santo Antônio, na Faculdade de Valência, que fez um trabalho para mim. E ele, inclusive, colocou no prefácio do livro, na apresentação, essa sua capacidade poética, né? Sua expertise. Foi assim que você fez mesmo? Como é que foi esse negócio? Foi ele Fabiano Pimentel é um dos maiores criminalistas da Bahia, né? Um dos maiores. Ele é doutor em Direito, em Ciências Criminais. Presidente da Abracrim, né? Também, da Bahia. O Fabiano Pimentel, ele lançou um livro, Tutela Antecipada e Revisão Criminal. E ele solicitou que todos os alunos fizessem o fichamento de um dos capítulos do livro, não era o livro todo.
E aí a maioria disse, Fabiano não vai ler isso não, porque é um livro dele, não vai ler nada, olha assim por cima. Depois ele disse, olha, vocês mandem para mim por e-mail. Aí disse, é que não vai ler mesmo. Ele disse, o meu ele vai ler. O meu ele vai ler. Aí eu fiz em literatura de cordel, pedindo licença para ir para essa esfera, digamos assim, informal, deixando um pouco de lado essas questões das normas da BNT, e passei para ele esses versos. Ele publicou no Facebook e inúmeras foram as pessoas que curtiram, e então ele relançou esse livro e solicitou que eu reenviasse esses versos para ele, que ele ia contemplar no livro. E tanto é que ele esteve em Valença, deixou esse livro na mão de uma colega, não chegou em minhas mãos ainda, mas a colega está lá, trabalha lá em Valença, e oportunamente eu vou lá. Outro dia eu estive lá e cobrei, mas ela não estava na cidade, disse que ia mandar por uma pessoa que trabalha na Caixa Econômica Federal, mas como essa pessoa não entrou em contato, certamente não mandou. E aí eu não tive acesso ao livro, mas sei que foi realmente lançado essa literatura de cordel, contemplando esse capítulo que ele determinou que nós fizemos. Verdade, parabéns, é um privilégio para nós tê-lo aqui. Doutor Rodrigo Ramos, um telespectador pergunta o seguinte: o que o morador pode fazer quando o esgoto do vizinho passa pelo quintal? Realmente, isso acontece, é frequente, em muitos rincões, principalmente o pessoal do Interlã, do interior, tem quintal. E o que é que pode fazer com isso? O que pode ser feito boa noite a todos, né? Novamente, boa noite à equipe aí que encontra-se nos bastidores. Boa noite, telespectador. Querido telespectador, você que está tendo sua casa, né, sendo obrigada a aceitar esse esgoto passar por sua casa, infelizmente você não pode não permitir que isso aconteça, porque, segundo o artigo 1286, né, mediante o recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, certo? Através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos, né, de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa, né? E no seu parágrafo único ele diz que o proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removido à sua custa para outro local. E para finalizar, no seu artigo 1287, né, diz que se as instalações oferecem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança, né? Então é isso que você deve fazer. Infelizmente, não há muito que se fazer, mas você tem alguns direitos, sim, aqui garantidos pelo Código Civil, no artigo 1286 e seguintes. Muito bem. Neste caso aí, você acha que a melhor maneira, porque você tem um vizinho, às vezes, doutor Rodrigo, ele não tem por onde escapar aquele esgoto, né? Isso. Não é isso? Isso. Não tem, porque não tem um recuo. Os fundos dão para outro vizinho. Outro vizinho. Ele não tem para onde jogar. Muitas vezes sua casa está no caminho do esgoto entre a casa do seu vizinho e o esgoto, né? Exato. Né? Exato. Então, infelizmente, acontece, nós já vimos acontecer isso, muito depois do programa, né, que foi implantado por governos anteriores aí, nas cidades interiores, a implantação da utilidade sanitária, né, após a instalação de esgotamento, né, sanitário, aconteceu muitos casos como esse. Eliezer, você, como oficial de justiça, existe muito essa questão de despejo? Existe despejo, o cara está no imóvel, numa fazenda, numa casa, você é dessa área? Eu já atuei nessa área, mas só fiz um despejo.
só fiz um despejo. Prisões foram mais comuns quando nós estávamos lotados na vara de família, onde é inevitável que o cidadão alimente o seu filho e muitas vezes alguns só o fazem quando terminam sendo presos. Apesar de serem alertados, apesar da citação para pagar em 3 dias, mas eles não acreditam e só acreditam mesmo quando vão parar atrás das grades. E aí o dinheiro aparece. Aparece sim. O cara vendo jegue, cavalo, bicicleta. Ninguém quer ficar preso num fio desse. Isso. É verdade. Aqui numa cidade próxima nós fomos fazer a prisão de um cidadão. E lá nós descobrimos que ele era deficiente, tinha problemas, deficiente físico. Né? E aí eu disse, olha, eu vou deixar um recado aqui para que ele providencie para cá, porque a deficiência dele não inclui a não produção de filho, tanto é que ele produziu e aí não é essa deficiência que vai fazer com que ele deixe de alimentar seu filho. E aí o seguinte, eu estive na delegacia, falei com o escrivão, falei da situação, e o escrivão, eu deixei o meu número lá, o escrivão depois telefonou para mim, disse, olha, o rapaz apareceu aqui, quase que eu prendo ele e mando você vir aqui fazer o auto. Mas eu fiquei com pena dele. Eu alertei para que ele providencie o dinheiro para pagar a pensão alimentícia, que ele fale com os filhos. Aí o que foi que o cidadão fez? Ele fez uma cotização, pegou dinheiro para algumas pessoas, pediu ao prefeito para ajudar, o prefeito ajudou, ele gastou o dinheiro todo, fez festa, fez parto, fez tudo. Né? E aí tem uma vizinhança lá que me falaram, só aquele rapaz da prisão, fez uma festa aí e gastou o dinheiro todo. Aí eu comecei a procurar saber o que era que tinha acontecido com ele para que ele ficasse com aquela deficiência. E aí me disseram, não, foi uma confusão em Salvador. Ele brigou com a esposa, queria matar a esposa, e aí no meio da confusão houve troca de tiros e alguém acertou ele. Não, tudo bem, não é uma coisa genética não, já é de arte, né? Aí busquei saber, disseram, não, ele está sem pagar é porque ele é aposentado e o dinheiro que ele pega é para fazer festa. Rapaz, eu disse, tudo bem, vamos fazer uma outra operação. Aí fomos e lá chegando, ele se encontrava em casa, né? Chamei pelo apelido, tinha um nome, tem um apelido, chamei pelo apelido, ele tinha um apelido bem íntimo, ele veio logo feliz, abrir a porta e aí se deparou comigo e com a polícia, foi dada a voz de prisão. E nessa época estava tendo um problema aqui na delegacia que não estava recebendo presos. O comandante da viatura entrou em contato com o comandante de Conceição do Almeida para que mandasse uma viatura buscá-lo para levar para a prisão lá de Conceição do Almeida. E assim fizemos. Foi feita a prisão, aí o sargento disse, não vamos botar ele lá no fundo não, vamos colocar ele aqui mesmo, junto com a gente. O sargento, o comandante da viatura aqui de Santo Antônio. E eu e o colega saímos de carro, porque tínhamos também fazer o acompanhamento da transferência do preso para uma outra unidade, para um outro departamento de polícia. Quando nós chegamos lá, que ele foi descer, ele desceu tão entrevado que parecia que ele estava dentro de uma caixa de fósforo. Todo duro, aquela perna que ele andava igual ele tinha deficiência, mas andava bem. Mas nesse pequeno percurso, se a gente não estivesse acompanhando, imaginava que alguém estivesse espancando ele. Mas justamente ele fez toda essa ensinação para que o pessoal ficasse com pena dele, aquela coisa toda. E aí foi feita a transferência para a viatura, seguinte, ele foi embora. Ele passou em torno de quase 2 meses preso, aí a família se reuniu, fizeram um empréstimo, etc., e pagaram. A vizinhança disseram, rapaz, esse cidadão foi embora, está preso aqui, está uma bênção, está parecendo um paraíso aqui, uma maravilha. Aí quando ele voltou, disseram que ele voltou gordo, rapaz, muito forte, a alimentação na hora certa. Aí eu sei que não teve mais problema não, nem com a questão da pensão e nem com a questão da barulhada que ele fazia por lá. Beleza. Nesse caso aí, legal, um bom depoimento, um case legal. No caso do doutor Rodrigo, mas o esgoto passando por baixo da casa da pessoa, e aí? E ele quebrando, porque passando por baixo tudo bem, ele pode passar e não tem problema nenhum, mas se acontecer de o cara fazer um reparo no piso, etc., e furou a tubulação do esgoto do vizinho, o odor é insuportável. E aí, não, qual é a você poderá ajuizar, né, uma ação em que busque a obrigação de fazer, né, pela parte de que
precisou colocar o seu esgoto para passar pela sua casa. Né? O artigo 1287 fala justamente sobre isso. Se a instalação oferece grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Nesse caso, né, se a obra for mal feita, haverá a indenização e a obrigação de fazer por parte de quem onerou o prédio, né, que trouxe prejuízo. Neste caso, aproveitando o mote, o ritmo, a música de Eliezer, que falou desse rapaz esperto, né, que foi recambiado de Santo Antônio para Sultana das Flores, Conceição do Almeida, e ele fazia festas e etc. No caso, o que fazer com um vizinho deste, que só ouve músicas altas? Porque tem gente que acha, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu gosto de Bezerra da Silva, ou de Milton Nascimento, ou de Silvano Salles. Por eu gostar de Silvano Salles ou de Nira Guerreira, eu acho que todo mundo gosta. Aí eu coloco o som naquela altura em que os decibéis não alcançam mais o decibelímetro, naquela altura e etc. O que fazer com um vizinho que só vive ouvindo música na maior altura, importunando a todos? Porque tem gente que acha que o gosto dele é igual ao de todo mundo. É universal. Não é isso? É universal, porque ele acha que a opinião dele é certa, que a música dele é certa. Tal. Emily, quando tiver alguma coisa, você fala com a gente. Tem sim, professor. Você pode falar aí alto para a gente? Doutor Rodrigo, vamos ouvir? Digo aqui agora, só vou abrir aqui. Vamos ouvir. Mas, Um pouquinho, mas eu vou falar aqui agora. pronto, na hora H a gente pega, porque tem... Aqui, ó, Francisco Santos disse olá. Maria Gonzala botou oi, boa noite. Juarez botou o programa de Dr. Pedro Barroso, Cidadania, Direitos e Deveres. Nidia Andrade colocou cheguei, boa noite. Dr. Pedro, grande figura. E botou um beijinho. Esse beijinho eu não dispenso. Eu não dispenso. Você dispensa beijinhos? Você dispensa beijinhos? Não. Certo. Mas tem uns rapazes que também podem mandar beijinhos. Você se importa? Pô, você bota um beijo na mão. Na Não, mão? na mão, Você é muito cavalheiro. Na mão. Né? É um cavaleiro. Tem uma história de beijar na mão, mas outra hora eu conto pra você. Pronto, beleza. Nós Silva colocou sempre em primeiro lugar. José Vicente colocou boa noite. Juarez colocou de novo, quanta informação boa, fico feliz de ter começado tudo isso. Nós Silva colocou evolução. Dani colocou um monte de palminhas. Desculpa. Tânia colocou amo esse programa. Tem um monte de palminhas aqui de Walter Carvalho e de Driele, que é suspeita aí. E Raimunda colocou informações importantes. Raimunda Oliveira. Isso. Raimunda Oliveira, advogada lá em Salvador, grande figura. E todas vocês, Vitória mandou um bocado de gente aí. Bom, e aí, o que é que faz? Professor, querido telespectador, você pode ter duas opções, né? Você tem a opção penal e a opção civil. A opção penal, você vai acionar a polícia militar ou a guarda municipal, certo? Que vai ao local e que determina o incômodo e que cesse esse incômodo, né? Posteriormente será registrado o boletim de ocorrência na delegacia de polícia para averiguação desta contravenção penal, que é a perturbação do sossego, né? Que está no seu artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, certo? Ou de perturbação de tranquilidade, no artigo 65 da mesma lei, que são crimes de menor potencial ofensivo, certo? Em tese, para cada vez que o vizinho perturba, um novo boletim de ocorrência deve ser lavrado, né? Porque as pessoas acham que só uma vez será necessária ou só uma vez será bastante para resolver a situação, né? Quando a perturbação atingir o nível de causar danos à saúde humana, né, pode-se aplicar o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, que é mais rígida, porém de difícil constatação na prática, certo? Já o segundo caminho, que é o caminho do direito civil, né, ele diz que em caso de não haver acordo, notifica-se o vizinho que perturba, né? Propõe-se uma ação de dano infecto
ou pedido de tutela inibitória, baseada no direito da vizinhança, no Código Civil, né, artigo 1277 seguintes, uso anormal da propriedade, e artigo 461 seguinte do Código de Processo Civil antigo, né? Faltou aqui uma atualizaçãozinha antigo, do CPC de 73. Mas está vigente? Não, nós vamos atualizar, eu vou buscar aqui e faço uma errata daqui a pouco. Né? Com pedido liminar para que cesse a perturbação sob pena de multa, ou seja, o juiz determina o pagamento de multa diária em caso de descumprimento, além de ressarcimento de eventuais danos morais e materiais. No caso de tratar de um vizinho não residencial, há ainda um terceiro caminho, né, que se propõe na esfera administrativa, que é acionar a fiscalização do município para averiguar a regularidade do estabelecimento quanto ao alvará de funcionamento ou quanto às regras ambientais. No caso aí é de barzinho, né? Isso. Barzinho, essa coisa E que, toda. pois, muitas vezes, né, a importunação vem do lançamento de resíduos em via pública ou em sua residência, fora o fato de que o barulho também configura poluição sonora. E tem umas pessoas, e tem mais um acréscimo. Tem uma galera que gosta de ficar urinando Sim, na porta da com pessoa. certeza, que aí já é outro crime, né? Já vou- Importunação sexual, né? Você está ali expondo o seu objeto sexual, é outro crime, né? No caso aí, o ouvinte, o telespectador, não estando satisfeito com a resposta, a gente está aqui para reformular, com certeza. pesquisar, para fazer o possível. Não, aqui eu dei uma resposta mais técnica possível, né? Eu tentando trazer para você, telespectador, a resposta técnica em si, né? Além do que o programa está sendo gravado, está sendo ao vivo e está sendo gravado, você pode assistir em outro momento. Claro, né? não resta dúvida. E qualquer dúvida, mande para a gente e a gente tira. Ótimo. Temos uma pergunta aqui do telespectador. Pois não, Emily? Sou casada, regime parcial de bens. Recebi de herança 50% de uma casa, os outros 50% entrei com pedido de uso capião. Estou entrando com pedido de separação. Meu marido terá direito a 50% do uso capião? Vamos repetir? De novo. Sou casada, Sim. regime parcial de bens. Recebi de herança 50% de uma casa. Os outros 50%, entrei com pedido de uso capião. Estou entrando com pedido de separação. Meu marido terá direito a 50% do uso capião? E aí? Ó, E aí, vamos nessa aí? Essa aí? é interessante porque aí você tem duas questões, né? Você tem dois temas, que é sucessão, né? E separação, certo? Divórcio. A questão do divórcio, você tem que ir ao ser da situação, do caso, né? O que você tem que identificar primeiro é em que regime que você se casou. Você está me dizendo aí, na sua pergunta, que você se casou em comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens, você tem que entender que o que é de herança não se comunica. Então, independente do que vier a acontecer posteriormente, o que for trazido pela questão de herança, você herdou, não haverá comunicação entre os bens. Isso é totalmente claro e está totalmente, né, de conhecimento nacional, inclusive, que isso não aconteça. Agora, sim, tem mais alguma dúvida sobre isso? Não, a questão do uso capião foi uma coisa inusitada, não é, Elias? E aí, você tem alguma coisa assim? Ela disse o seguinte, 50% é notório, né, que não se comunica. Mas a questão do uso capião. Entenderia o seguinte, na verdade, aí é uma expectativa ainda, né? Ela entrou com uma ação, é uma expectativa para ver se ela vai ter êxito nessa questão. Agora, quanto à questão dela, do marido ter direito, eu entenderia que sim. Na questão do uso capião? Por que você entenderia que capião, sim? né? Por que você entenderia que sim? Porque é o seguinte, no caso da herança não se comunicaria. Não, Mas herança no não caso tem. do uso capião, é alguma coisa que está acontecendo após a união deles. A união, união deles é alguma coisa que eles conseguiram. É um assunto- Agora, se o divórcio acontece antes,
ele não teria. E por outro lado também, A ação de uso campeão ainda está, é uma expectativa. É uma expectativa, É uma expectativa, não se concretizou. porque ficou uma pergunta ampla, né? Bem E complexa. complexa. Tem outra também. Tem uma outra? Beleza. Pode falar já? Ó, Emily, quando você for falar, fale mais alto. Por quê? Quando você pega Gui para maltratar, você maltrata à vontade, abusa do rapaz à vontade, maltrata. Então é o seguinte, você pode falar bem forte. Pode deixar. Meu filho, porque a garganta tá mal. Meu filho foi preso por tráfico de drogas. Ele pegou 5 anos, inicialmente fechado. Ele teve o regime semiaberto e com 5 meses de regime fugiu e ficou apenas 1 mês foragido e foi recrutado. Foi transferido para o regime fechado e não pegou sindicância. Ele já está preso há 3 anos e 8 meses. Ele é réu primário. O que eu posso fazer? Quer que eu repita ou deu para entender direitinho? Bom, deu para você entender? Deu? Bom, você faz um resumo e doutor Rodrigo responde. Vamos lá. Agora, perceba, Ali. a gente está falando de situação hipotética, que a gente não tem em mãos o processo para ver todo o procedimento, ver realmente qual foi a quantidade de drogas que ele foi preso, qual artigo que ele foi enquadrado. Agora, por outro lado, essa questão, quando alguém recebe a liberdade condicional, existe uma série de regras que devem ser seguidas rigorosamente. Aquela de se mudar, tem que comunicar ao juízo, não pode viajar sem comunicar ao juízo, uma série, não frequentar bares, etc. e tal. Aí, com certeza, nesse regime que ele ganhou, existem essas concessões, existem as penalidades, no caso de transgressão. E aí, ninguém sabe, justamente porque ele não está acompanhando o caso concreto, essa transgressão que ele praticou veio aí ao aumento da pena. Aumento da pena. E aí esse benefício que ele teve, e agora o que ela pode fazer? Procurar o pessoal da Defensoria Pública, se ela não tiver um advogado, a Defensoria Pública procurar um defensor para rever a situação, analisar o caso concreto. E aí, doutor Rodrigo Ramos, o senhor que é penalista também, o que é que o senhor teria a dizer para este telespectador? O que eu teria a dizer, né, como um criminalista, né, e que vende seu peixe todo dia, é que você entre em contato com o seu advogado, né, da sua preferência, da sua escolha, se não tiver condição, que busque a Defensoria Pública, porque seu filho transgrediu, né, como já disse o nosso colega Eliezer, e ele, infelizmente, perdeu os benefícios, né, e aumentou-se a pena dele. Nós não temos o processo em mãos para poder lhe dar um esclarecimento maior, mas pelas informações que nos foi dado, né, é basicamente isso. Né, meu colega? Olha, o delegado Deraldo Damasceno, deputado, delegado, está aqui nos ouvindo e mandando aqui parabéns pelo programa Cidadania, Direitos e Deveres. Muito esclarecedor. Boa utilidade. Boa utilidade pública. Gostei, bateu um bocado de palma. Deraldo Damasceno, uma figura emblemática, conhecida na Bahia toda, um cara fantástico, fabuloso. Sou fã dele. Ele é um homem vitorioso, um delegado justo, e a Bahia precisa que ele retorne ou à Câmara dos Deputados ou à Assembleia Legislativa. Um abraço, delegado Damasceno. Bom, temos uma próxima pergunta, Emily. Dá para passar? Você já ouviu falar do delegado Damasceno? Já? Com certeza. Deraldo Damasceno. Com certeza. Deraldo Damasceno. Uma boa figura. Ele aqui mandou mensagem. Um bocado de gente aí ouvindo. O pessoal lá de... Ele era do PSL, né? Era do PSL. Exato. Estão lá, ele está lá, né? Forte abraço, Deraldo. Valeu. Estão lá. Viu? Está Bom, demorando um pouquinho porque está travado. pronto, beleza. Neste caso aí, mesmo assim, doutor, é importante que esse ouvinte, esse telespectador, tenha o seguinte cuidado. Busque o mais rápido possível um advogado da sua confiança ou a defensoria, porque ele não vai poder ficar escondido a vida toda, porque ele poderá morrer ou cair nas mãos do tráfico. Né? Não, no caso aí ela disse que ele
Já está? Ele voltou, né? Já foi recrutado? Já foi recrutado, então ele pegou uma pena maior. O que fazer? Contratar um advogado ou a defensoria pública, né? Verdade. Bom, próxima pergunta. Proprietário de imóvel por onde passa córrego de água tem a obrigação de ceder o uso dele para os vizinhos? Ou seja, eu tenho uma fazenda, eu tenho um sítio que passa um riacho, que tem nascentes, eu sou obrigado a passar, dar água para as pessoas, para o gado, para os animais, etc. Posso responder, colega? Claro. Querido telespectador, né? Nós aqui vamos usando o script, né? E no meu script que eu montei, no artigo 1290 do Código Civil, ele diz que o proprietário de nascente ou do solo, onde caem águas pluviais, né, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores, né? O possuidor do imóvel superior não poderá poluir as águas indispensáveis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores, né? As demais que poluir deverá recuperar, ressarcindo os danos que estes sofrerão, se não for possível a recuperação ou desvio do curso artificial das águas. Isso ele está falando, quando o código ele fala em imóvel superior ou inferior, não entenda como prédio, né? Entenda como o caminho do rio descendo, né? Do curso d'água, para esclarecer, ficar mais claro. O proprietário tem direito de construir barragens, açudes ou outras obras, né, para represamento de água em seu prédio, certo? E se as águas represadas invadirem prédio alheio, né, será o seu proprietário indenizado pelo dano sofrido, deduzido o valor do benefício obtido, né? É permitido a quem quer que seja, mediante prévia indenização, aos proprietários prejudicados, construir canais através de prédios alheios para receber as águas a que tenha direito, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, certo? Bem como para o escoamento de águas supérfluas, né, ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos. Aí, seu parágrafo primeiro, é um pouco longa essa resposta, porque, né, é uma questão que envolve, né, a zona rural, né, muito, e acontece muito isso é do dia a dia, né, das zonas rurais do país. Então, assim, ao proprietário prejudicado, em tal caso, também assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe adivinham, né? Da infiltração ou irrupção das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a canalizá-las, certo? O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização, que atravessa áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais, certo? O aqueduto será construído de maneira que cause menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, certo? E as expensas do seu dono, a quem incumbem também as despesas de conservação. Bom, beleza. Tá aí. É uma coisa muito... Quem é da zona rural sabe, terreno que tem água tem muito valor, o que não tem água perde muito valor. E aí, como é que vai ser feito esse tipo de demanda? Como vai resolver esse tipo de demanda? Vamos partir para a quarta questão, porque aí a gente já está se aproximando gradativamente do nosso horário, mas antes eu gostaria que a Eliezer, se ele tivesse assim, repente, alguma coisa bacana. Eliezer, ele fala de um pedreiro que tem no bairro São Paulo, que eu acho muito bacana. É um pensamento de um pedreiro, né? Porque tem aquele, do Grieger, que tem um funk que ele diz que checkmate, quando ele diz que a pessoa, quando não morre de aborto, morre pelo tráfico, certo? Então, é melhor não ter nascido ou é melhor ter nascido? Como é que é? Não é? Tem ela aí, um pedacinho para colocar? Só para a gente ver. E Eliezer ele fala sobre um pedreiro, um pensador, pedreiro, de um bairro popular, chamado bairro São Paulo. O que é que o pedreiro diz sobre o negócio de... O pedreiro, ele falando sobre a questão de namoro, né?
Namoro. Namoro. Mas você que gosta de namorar, quando você achar, você me deu. Era o namoro antigamente, porque hoje é ficar, né? Agora é ficar. É ficar, tô ficando e tal. Mas nessa época do namoro... Você fica ou namora? Namoro. Certo. Eu sou aquele cidadão à moda antiga ainda. É, né? Ô Gui, você fica ou namora? Eu namoro. Você namora. Emily, você fica ou namora? Namoro. Namora. Pronto. Bem. Fechado. Aí o Mildinho, o pedreiro, o apelido dele Mildinho, ele dizia assim: namoro de antigamente era mesmo aquela melaça. A moça ficava na janela. O rapaz, para chegar perto dela, era preciso ter raça. Namoro de hoje em dia, não. É mesmo aquela melança. O rapaz chega para perto da moça, começa naquela esfregança. Quando é com 9 meses, olha o tamanho da pança. Pronto. Beleza. Então é o seguinte, porque tem um grupo que é a favor do aborto, outro grupo é contra, etc. Mas você tem aí, é do Tem aqui Grieg. já. Vamos lá, tá vendo? Tá? Pode. Esse funk é legal. Diz aí o que é pior, legalizar o amor, ou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto. Diz aí o checkmate, legalizar o entorpecente, ou saber que o tráfico abate a cada minuto mais um inocente. Quando é Ótimo, beleza. O nome do pensador do bairro São Paulo, pedreiro, é Mildinho. 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 Maravilha. Próxima pergunta. Hoje está sendo sepultado ou velado o corpo do João criador da Bossa Nova, João Gilberto. Hoje. Ele faleceu ontem, Já foi executado às 5 horas da tarde. às 5 horas da tarde. Beleza. Realmente, o gênio da música mundial. Esse cara ganhou até por Beatles. Né? Gênio total. Mas é isso mesmo. Ninguém vai ficar aqui para semente, né? Verdade. A vida toda. A morte, quando chega, ela não escolhe rico, talentoso, analfabeto, erudito. Vai de Mozart a o leigo. De Nietzsche a Lampião. Todo mundo vai. Pergunta. O proprietário é obrigado a abrir estrada para que o vizinho possa ter acesso a outro imóvel? O proprietário é obrigado a abrir estrada para que o vizinho tenha acesso a outro imóvel? No capítulo da passagem forçada, né, do Código Civil, no seu artigo 1285, ele diz que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Né? O seu parágrafo 1º diz que sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Não é uma questão de você buscar vingança, né, por assim dizer. É aquele terreno, é aquela via que será mais curta e mais branda, certo? Você não vai buscar lá fazer um L para perturbar o vizinho que você não gosta. O que o artigo diz é que a passagem é a passagem mais branda, né? Que ela seja mais rápida. E no seu parágrafo 2º diz que se ocorrer a alienação parcial do prédio, né, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Né? E no parágrafo 3º, para finalizar, ele diz que aplique-se o disposto no parágrafo antecedente, né, no parágrafo 2º, ainda quando, antes da alienação, existia passagem através do imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido depois a dar uma outra. Muito bem. Bom, a gente falta 3 ou 2 minutos para concluir. 3 minutos. Eliezer, aquela do... Tem uma... Já vi você declamar uma do camarada, do policial, que foi prender um valentão.
o Tranca-Rua. 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 Mas aquela é um pouco longa. É longa, Vamos trazer uma pequena outro dia, se permitir me convidar, eu volto para Já está convidado, já está convidado. Vamos falar a história da greve. A história da A greve história da greve. está em moda, pronto. Vamos nessa aí. Sabe quem inventou a greve, não? Não. Sabe, doutor? Não. Olha, é o Amazan que disse que quem primeiro inventou greve aqui em cima do chão foi um lote de jumentas, que até com certa razão é que Deus estava criando os animais e soltando uns com urro, outros com berro. Mas por muito ter trabalhado, sentiu-se um pouco cansado, porque nem Deus é de ferro. Deus estava terminando de inventar o jumento, mas parou para descansar em determinado momento. Aí chamou um anjo importante, que era seu ajudante e amigo particular, e lhe disse: no capricho, termina aqui esse bicho que eu vou ali descansar. E quando Deus retornou do seu descanso sagrado, deu de cara com o jumento que já estava terminado, mas notou logo um defeito e disse assim, desse jeito: rapaz, não tem jeito não, só dá tempo eu me ausentar para o negócio desandar no setor da criação. É que o seu ajudante, concluindo o animal, deixou aquele negócio meio desproporcional, 1,5 metro de comprimento, maior do que o jumento chega passava da venta. Deus disse: não presta não, que não vai ter posição dele subir na jumenta. O anjo disse: ó, gente, comigo não tem fracasso, é só pegar uma faca e cortar aqui um pedaço. E as jumentas, escutando em um desejo comum, disseram logo em seguida: vê se arranja outra saída, cortar de jeito nenhum. Aí fizeram uma assembleia, entraram em greve e colocaram em votação. Ganhou por unanimidade a frase do corta não. Com a confusão criada, Deus viu que da enrascada seu anjo não sairia. Aí entrou em ação para mostrar a dimensão da sua sabedoria. A marreta de 2 quilos pediu para alguém trazer. Aí disse: segura o jegue que a gente vai rebater. Aí desceram uma porrada, davam cada marretada, chega e esquentava a marreta, e o jegue até hoje em dia possui a mercadoria da forma de uma corneta. Pronto, tá aí. O poeta Eliezer. A história da greve. Da greve. A história da greve. Boa. Beleza. Bom, a gente, pena que já está chegando ao final do nosso programa. Esperamos contar com o Eliezer na próxima segunda-feira. Não se esqueça, todas as segundas, das 18 às 19. Suas considerações finais, doutor Rodrigo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, pessoas maravilhosas. Agradecer a equipe aí nos bastidores, sempre contribuindo maravilhosamente bem. Agradecer ao professor, ou ao amigo oficial de justiça, né, nos encontramos sempre aí no fórum, Eliezer. E agradecer ao professor Pedro Barroso, né, grande amigo e influenciador de tudo isso aí. Beleza. Eliezer, suas considerações finais. Agradecendo a você, Pedro, pelo convite, agradecendo ao Dr. Rodrigo Ramos pelos importantes esclarecimentos, agradecendo a essa equipe, né, de apoio eficiente, né, competente, e agradecendo sobretudo a você, internauta, a você que nos acompanha, onde quer que esteja, agradecendo a você pelo carinho, pela atenção, pelo apreço, desejando a todos uma ótima noite e também uma ótima semana. Que Deus esteja abençoando todos nós. Beleza, beleza. Pessoal, um beijo para quem gostou e 2 beijos para quem não gostou.